Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E no vídeo de hoje a gente vai dar o pontapé inicial na semana de Crepúsculo, que eu vou chamar aqui carinhosamente de Twilight Week. Dia 4 de agosto, como todo mundo sabe, é o lançamento de Sol da Meia-Noite, que é um lançamento muito esperado aí, tanto para o mercado editorial quanto para os leitores, que estão muito ansiosos para ver a história de Crepúsculo ser narrada aí pelo olhar do Edward. Então, antes da gente começar esse vídeo de hoje, que vai falar um pouquinho sobre a mitologia dos vampiros em Crepúsculo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber a notificação de novos vídeos, além de deixar o seu like. Cada like que você deixa, comentário que você faz com que o YouTube entenda que você está curtindo esse conteúdo e aí ele espalha isso para mais pessoas que podem vir fazer parte dessa comunidade muito bacana, que é a comunidade literária aqui no YouTube. Bem, para começar a gente tem que falar um pouquinho sobre a lenda dos vampiros, né? Muitas pessoas às vezes não sabem de onde veio essa lenda de vampiro e a gente tem uma noçãozinha aí pelas minhas pesquisas, a humanidade tem essa noção de que essa lenda é uma lenda que se espalhou por várias culturas e ela não se origina num só lugar. Ela foi passando, né, como histórias orais para todas as outras sociedades que depois foram assimilando essas histórias e trazendo essa corzinha local, né, de cada lugar em que ela era falada. As lendas de vampiro, principalmente, elas remontam à época da pré-história. Só que o termo vampiro mesmo, ele só foi se popularizar no início do século XIX. Por quê? Porque lá na Europa, né, a Europa Oriental, ali na região da Sérvia, aqueles países ali, Romênia, eles tinham essas lendas como algo muito forte ali da cultura deles, e aí essa superstição foi passando tanto ali para a Península dos Balcãs, onde fica ali a Itália, a Grécia, esse pessoal ali, quanto na Europa Ocidental, né, que essas lendas foram sendo passadas. E isso gerou um surto muito grande, porque naquela época a gente tem que lembrar, né, principalmente assim, século XVIII, século XIX, que ainda havia essa questão da igreja ter um poderio muito forte, de que haviam muitas superstições, mulheres eram queimadas como bruxas, tudo isso ainda acontecia, né, na metade do século XVIII e XIX, no comecinho do século XIX. Então a gente tem que lembrar que isso tudo assustava a população. E era algo que as pessoas paravam para pensar, levando a sério mesmo. Eu percebi que várias culturas tinham seus nomes para a questão do vampiro. Na Romênia, a lenda se origina da ideia de Strigoi, né, que caso você tenha um contato aí com cultura pop nos últimos anos e tenha assistido a série The Strain, que é baseada na trilogia da escuridão do Chuck Hogan e do Guilherme Del Toro, né? Lá naquela série e naqueles livros, eles são apresentados de acordo com a cultura romena, né, dos vampiros, e são exatamente esses Strigoi aqui que eu acabei de falar pra vocês. Mas foi só em 1919, com o livro The Vampire, que essa ideia do vampiro fechou no estereótipo mesmo. Um arquétipo, né, de vampiro como algo imortal, algo sofisticado, algo sedutor até. E o Drácula de Bram Stoker, que foi publicado em 1897, continuou mantendo toda essa questão dentro dessa mitologia que foi sendo passada por meio da literatura. De acordo com o mito mais comum de vampiros, existiam algumas coisas, como alho, água benta, rosários, que seriam utilizados para afastar esses vampiros. Porque havia a crença de que tudo que era ligado ao nome de Deus, né, talvez uma crença bastante religiosa, poderia salvar o ser humano comum do perigo que rondava nessas criaturas. A morte de um vampiro nessa época era basicamente por empalamento. A gente acredita até hoje, né, na nossa mitologia vampírica, que se você empalar um vampiro no coração, ele vai morrer. Só que isso foi levado muito a sério na Europa, quando houve esse surto, essa ideia do vampiro percorrendo o continente. E haviam relatos de que esses corpos de pessoas que morriam, que eles tinham muito medo de que virassem essas criaturas, eles eram empalados também, mesmo depois de morto, né, por causa desse medo, desse pânico que eles tinham dessas criaturas voltarem à vida e atacarem eles. Em algumas dessas culturas, o vampiro tem a ideia da pele escura, arroxeada, quase preta, até devido à ingestão deles de sangue. E isso deixaria eles também um pouco rechonchudinhos. A ideia que a gente tem de vampiro é outra, né? A pele branca, clara, as olheiras, tudo isso, que inclusive é trazida para dentro da saga Crepúsculo. Essa ideia de que eles são sedutores e belos, eu acho que ela é basicamente universal, né? É mais vendível, de certa forma, um vampiro bonito do que um vampiro aterrorizante. Embora, na literatura de terror, né, nos filmes de terror, a gente possa enxergar aí alguns exemplares desses vampiros cruéis, né? Vampiros feios visualmente. Eu vou aproveitar para indicar para vocês um autor brasileiro
né, que é o André Bianco, que ele escreve histórias de vampiro com essa pegada, a pegada do terror, né? Então, se você ainda não conhece ele, vá conhecer, porque ele é muito famoso dentro dessa área. E vale a pena, né, essa leitura de obras nacionais que tratam desse assunto. Não são só estrangeiros que escrevem sobre vampiros, meus queridos. Mas vamos entrar então na mitologia de Crepúsculo para falar um pouquinho também sobre as diferenças entre essa mitologia que a gente acabou de ver e a de vampiros que é colocada pela Stephenie Meyer na história. Ela mantém a ideia da lindeza, né? Todos os vampiros, o tempo todo ela fala que eles são muito bonitos. A Alice, a Rosalie, o Edward, todos eles têm uma beleza descomunal, né? Como se eles fossem modelos ali presentes naquela cidade interior onde nada de interessante acontecesse. E quando você é transformado, né? Você intensificaria, né? Essa beleza. E intensificaria também algum dom que você tivesse durante a sua vida, né? Então, o Edward, no caso, ele era um pouco mais sensível. Então, ele ficou extremamente sensível a ponto de ler as mentes das pessoas. A Alice, né? Ela era um pouco clarividente e ela virou uma leitora de futuros, né? Ela enxerga o futuro de acordo com as decisões que são tomadas. Em alguns momentos ali do livro de Crepúsculo falava sobre o Carlyle, que ele tinha uma empatia muito grande, né, pelas outras pessoas, e isso ficou bem claro que quando ele foi transformado, ele ficou ainda mais empático. Outra coisa muito importante, assim, são os movimentos, que são movimentos muito fluidos ali deles, e no livro é muito comparado com gatos, né? O jeito com que um gato anda, arisco, ferino, assim. É muito interessante ver que a autora pegou esse tipo de exemplo que a gente pode ver no dia a dia para poder exemplificar como é essa movimentação deles no ambiente. É possível que você descubra se um vampiro é bom ou ruim somente olhando os olhos dele. Os olhos pretos significa que o vampiro está com sede, como acontece com o Edward em alguns momentos lá, que ele se recusa a caçar, né, e acaba ficando com bastante sede. Quando ele está com os olhos dourados, né, da cor topázio, ela fala muito, é quando ele já está satisfeito daquela sede. Mas é importante dizer que essas duas colorações, elas só estão presentes nos vampiros vegetarianos, que é a família do Edward, que eles recusam o sangue humano, eles tomam sangue de animais. Então, os vampiros que se alimentam de sangue humano, eles possuem a íris avermelhada. Eles têm um certo tipo de comportamento que é mais animalesco. O fato dos Cullen conseguirem segurar essa sede por sangue humano e manifestarem o interesse de se alimentarem apenas de animais, torna o comportamento deles mais refinado, né? Eles conseguem resistir às questões instintivas que eles têm. É importante lembrar também que os olhos vermelhos também estão nos recém-criados. Então é por isso que quando a Bella se transforma lá no final de Amanhecer, dá pra ver nela que ela tem os olhos vermelhos ainda. E dentro de algumas semanas, isso acaba modificando, né? Porque aí ela vai entrar nessa dieta e vai voltar com o olho na coloração normal. No livro a autora fala também sobre velocidade, tanto de movimentação, né? Que o Edward é muito rápido, quanto de fala. Às vezes ele fica murmurando coisas tão rápido com os irmãos, né? Com a família, que a Bella não consegue entender. A força é outro aspecto bem grande ali da história. Eles têm uma força descomunal, sobre-humana até. Quando eles transformam, eles têm sentidos ampliados, então eles enxergam melhor, eles ouvem melhor, eles sentem cheiro melhor, tato deles melhora, todos os 5 sentidos assim são extremamente desenvolvidos a partir desse momento. Eles têm pele fria, inclusive na história ali no começo foi o que meio que delatou ele na hora que ela toca na mão dele em um determinado momento da história, e eles não precisam respirar. E isso eu acho muito legal. Nem dormir, né? Eu acho que a Bella e ele tem uma conversa bem engraçada sobre isso até. A transformação deles ocorre de uma forma completamente diferente de outros mitos de vampiro. Aqui, em Crepúsculo, eles recebem uma mordida e o vampiro que mordeu, ele tem um veneno. A partir do momento que ele consegue resistir à compulsão de beber todo o sangue, né? Drenar a vítima, e o veneno começa a circular na corrente sanguínea, as células vão sendo substituídas, né? E vão sendo transformadas. E quando chega no coração e o coração para, a transformação tá completa. Só que quando isso acontece, a pessoa que é transformada, ela fica congelada como ela estava naquele momento. Então eu achei isso muito interessante. Porque, por exemplo, se a pessoa estiver grávida, ela vai continuar grávida por toda a existência, sabe? Isso me lembra muito True Blood, quando eu assisti, que a menina era virgem e foi transformada virgem, e aí ela ficará virgem por toda a eternidade. O corpo de um vampiro de Crepúsculo, ele é completamente rígido.
Por quê? Ele é formado de uma substância que parece pedra. Só que essa pedra, ao em contato com o sol, ela é como se ela fosse um diamante. E é por isso que eles brilham. Em uma entrevista que a autora deu, foi perguntado a ela sobre a questão dos vampiros, de por que ela não deu coisas limitadoras, né, aspectos limitadores. E ela disse que ela queria trazer para a história exatamente vampiros ilimitados. Ou seja, se o Edward não pudesse sair à luz do dia, como é que ele ia frequentar a escola? Como é que ele ia conhecer a Bella? Tudo isso é muito importante dentro da história, porque ela mudou essa mitologia para conseguir trazer essa ideia de um adolescente normal frequentando uma escola normal, mas que no fundo é uma história de amor sobrenatural, né? Porque ele se revela sendo essa criatura da noite, né? O vampiro mesmo. E na história, para poder justificar isso, ela fala que existiram essas histórias de alho, né? De água benta, mas que tudo foi inventado para tranquilizar os humanos e que a única limitação que os vampiros têm está na ideia de que eles precisam esconder a sua existência do mundo. Por fim, a morte de um vampiro ela só acontece por um jeito, que é o desmembramento completo dele, né? Ou seja, arrancar braço, cabeça, tudo e depois botar fogo. Isso é muito semelhante com o mito do vampiro romeno, que é lá de onde vem o nosso amigo Drácula. Depois dessa conversa aí sobre a mitologia dos vampiros, eu acho que você deve estar querendo mais conteúdo, né? Para saber um pouquinho mais sobre essa série de livros. Então eu já te convido para você se inscrever no canal, porque durante essa semana, né, a gente vai estar com outros vídeos aí da Semana Crepúsculo, com muitos conteúdos aí dentro dessa história, né, que é tão apaixonante, que faz com que as pessoas estejam desesperadas para poder comprar O Sol da Meia-Noite. Então é isso, pessoal, nosso vídeo de hoje termina por aqui. Eu quero agradecer a você que assistiu tudo, eu desejo a vocês uma excelente semana, boas leituras, e a gente se vê no próximo vídeo.